Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Isaac, sou médico veterinário, tenho especialidade em oftalmologia e clínica veterinária. Tô, traba- tô, tô fazendo esse vídeo de manhã, exatamente às 9h20 da manhã. Não sei qual horário você está assistindo, se for à tarde, boa tarde, se for à noite, boa noite. Eu vou falar a respeito da diabetes em cães, tá? Muita gente tem dúvida, tem medo de cuidar, de tratar, tá? É uma doença que não tem cura, mas tem tratamento, tem cuidados clínicos, o cão vive super bem, de forma adequada. Eu sou diabético, eu sei bem como tratar, o que o cão sente, tá? Eu sei bem, eu lembro bem no começo quando eu não sabia o que era que eu tinha. E a mesma coisa nos cães. Apesar de que eu tenha diabetes tipo 1, nos cães ela se manifesta como se fosse entre tipo 1 e tipo 2, entendeu? Vou falar o que é, quais os sintomas, como tratar, como cuidar, quais os efeitos colaterais que podem ocorrer durante o tratamento, né? Se pode ocorrer, ocorre sim, sempre é comum ocorrer se o caso você erre em alguma coisa no tratamento, ou o médico veterinário erre também no tratamento, tá? Normalmente o cão fica internado para observação quando há suspeita de diabetes. Ele fica internado por quê? Para se identificar a dose correta de insulina a ser dada a esse cão, né? Não pode se errar a dose de insulina em cachorro. Em humano também é a mesma coisa. Esse erro da dose pode matar o animal, tá? Então, o que é a diabetes? A diabetes, primeiro eu tenho que falar da fisiologia, do, do funcionamento do corpo. Onde se produz a insulina, né? A diabetes nada mais é do que a ausência de produção de insulina. Pode ser ela parcial ou pode ser a ausência completa da produção de insulina. No meu caso, por exemplo, é a ausência completa. Meu pâncreas ele parou de produzir insulina. Minha insulina é completamente exógena. Eu aplico umas 5 vezes por dia. Dois tipos diferentes de insulina. No cachorro é de forma diferente o tratamento, tá? Normalmente, ou é de forma parcial, a ausência da insulina. Tem cães que já é de forma completa. E tem alguns cães que o corpo produz insulina, mas ele ganha resistência. Em cães obesos, por exemplo, ele tem resistência à insulina, né? Por isso eu bato tanto na tecla em cães obesos. Eu odeio tratar cão obeso, porque isso não é culpa do cachorro, isso é culpa do dono, tá? O dono é o responsável e a culpa foi dele. O cão ter ficado obeso. Já aconteceu várias vezes chegar no consultório do cachorro obeso e o cachorro tava comendo pão de queijo. Todo santo dia, comendo pão de queijo e tava parecendo uma bola o cachorro. Média glicose, a glicose tá 500, entendeu? Então, tem que ter esses cuidados para evitar isso. Dá para se ter o cuidado de evitar que o cão tenha diabetes, tá? Às vezes não, às vezes é predominante da genética, né? O cão, infelizmente, teve o azar de ter diabetes, assim como eu. Meus avós têm diabetes, meus pais não, nem minha irmã tem, eu tenho, entendeu? Pulou uma geração da minha família e pegou eu. O que é diabetes? É ausência, deficiência de insulina, tá? Quais os sinais clínicos? O que você observa em um cão diabético? Ele come em excesso, dá muita fome, dá uma fome absurda, muita sede. A sede também é absurda, tá? Por que isso ocorre? Para que serve a insulina? A insulina nada mais é do que uma chave que abre a célula para que a glicose que esteja no sangue entre dentro da célula, entre dentro dos tecidos e, e se tenha energia suficiente para o corpo trabalhar, né? Como a energia não está entrando, porque ou está com ausência de insulina ou está com resistência à insulina, o corpo sente que ele precisa de mais alimento, ele precisa de mais nutrição, entendeu? Então ele liga o receptor da fome,
né? Então o animal sente mais fome, ele vai comer muito mais. Por que que ele bebe tanta água? O corpo sente também que tem glicose em excesso no sangue. Então ele vai liberar, tentar jogar essa água, essa glicose para fora. Então como ele joga isso para fora? Através da urina, né? Então por isso que o diabético urina tanto, vai tanto no banheiro. O cachorro é a mesma forma. Aí o cachorro urina no chão e vem aquele tanto de formiga na urina do cachorro. É muita glicose que ele está liberando para fora, entendeu? Tinha muita glicose no sangue. E com isso ele vai emagrecendo, perdendo muito peso mesmo. É de uma hora para outra. A primeira coisa que o doutor, às vezes o doutor nem repara na urina, mas fala que o cachorro está comendo muito e está continua emagrecendo muito. Aí ele vem pro consultório e fala isso, né? Às vezes a gente nem pensa, quando o cachorro vem no consultório, a gente nem pensa em diabetes, porque o doutor não identifica os sinais clássicos, né, da diabetes. Só fala que o cachorro está emagrecendo muito. Aí pode ser qualquer coisa, a gente pensa em tudo, né? Mas aí quando você vai medir a glicose do cachorro tá 300, 400, 500, entendeu? Aí falou, não, é diabético, não tem jeito. Mesmo não estando em jejum, não é comum a glicose ficar a 500, tá? Normalmente se mede a glicose em jejum para saber quanto que tá de glicose no sangue. Mas mesmo não estando de jejum, a glicose estando a 400, 500, já pode bater o martelo e diagnosticar como diabetes, tá? Aí como se faz? Já expliquei um pouco da fisiologia da doença, como ocorre, né? E qual o tratamento? O tratamento é insulina. Você aplica insulina exógena, né? Assim como o meu corpo não produz insulina, eu aplico insulina de forma exógena, tá? Tem a dieta, é claro, a dieta. As pessoas têm um preconceito, principalmente eu falo por experiência própria. A pessoa tem um preconceito de achar que eu não posso comer nada, né? Mas a única diferença de uma pessoa que produz insulina e a pessoa que não produz insulina é que a minha insulina é exógena. Eu pego a insulina e injeto em mim, né? A pessoa ela produz, né? A insulina, para quem não sabe, é um hormônio anabolizante. Ela é anabolizante. Por isso que o cachorro emagrece quando não está produzindo insulina. Ele está catabolizando, ele está perdendo a massa. Quando eu injeto insulina, eu anabolizo. Eu faço a glicose entrar dentro da célula. Eu faço os tecidos crescerem, né? Mas todos os tecidos, seja músculo, seja gordura, tá? Seja pele, seja tudo. Tá? A insulina é muito importante para isso, né? Então, por isso, quando você começa o tratamento, o cachorro na mesma semana ele já volta ao peso normal, tá? Ele fica internado, porque eu tenho que abaixar a glicose e tenho que saber a dose correta do cachorro, tá? De insulina. Então, eu estipulo a dose dentro do consultório, tá? Mantenho às vezes não só por um dia inteiro, às vezes por até 3 dias eu mantenho a dose para ver como é que tá. E o mais perigoso da diabetes não é a hiperglicemia. Hiperglicemia é a glicose alta no sangue. O mais perigoso é a hipoglicemia. A hipoglicemia ela mata rápido, ela mata em instantes. A hiperglicemia não. A hipoglicemia mata rápido, a hiperglicemia não, ela mata com o tempo, durante o tempo. A glicose ela vai como se fosse de forma mais chula falando, ela vai corroendo os tecidos, por exemplo, os microvasos que ficam na ponta, das extremidades do corpo, nervos, ele vai matando nervos. Isso é o que a hiperglicemia pode fazer. Você perde a sensibilidade das, das inervações nas extremidades, entendeu? Agora, da hipoglicemia, o que que ela pode causar? Vamos lá. Hipoglicemia é a ausência de glicose no sangue, não de insulina, de glicose no sangue. Tá? Isso acarreta problemas sérios para o organismo. O sistema nervoso ele não utiliza a glicose.
A glicose ela vai direto para o sistema nervoso. O cérebro ele usa muito glicose, tá? Quando você tem uma hipoglicemia por longos períodos, o animal, quando tem uma hipoglicemia leve, o animal sente uma tontura, sente uma fraquezinha, mas quando chega a estados críticos, o sistema nervoso começa a entrar em déficit e o animal começa a ter desmaio e começa a entrar em coma hipoglicêmico e em choque hipoglicêmico. Eu já entrei em choque hipoglicêmico 5 vezes. Eu sei como é que é, tá? Às vezes eu tenho lapsos de ausência de memória curta. Eu entro num lugar para fazer alguma coisa e eu paro e falo, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que eu vim fazer aqui? Entendeu? Às vezes eu tenho tiques nervosos quando a hipoglicemia está muito baixa, como se fosse microespasmos, microconvulsões, justamente por essas lesões que eu tive, entendeu? O sistema nervoso começa a morrer, neurônios começam a morrer, tá? Eu ainda consigo fazer meu trabalho normal, eu ainda consigo me manter como médico veterinário e tratar de outros animais, entendeu? Mas se eu tomei trauma de hipoglicemia. Eu prefiro manter ela alta. Os médicos veterinários também fazem dessa mesma forma. Não manter alta, manter um estado a glicose em um patamar em que esteja mais seguro, tá? Por exemplo, o corpo normal fica a 99, 100. Ele se mantém isso de glicose. Eu mantenho a 150, 200, tá? Porque como a minha glicose é exógena, e a insulina ela pode fazer de forma que a glicose caia de uma vez, ou então se a minha rotina muda drasticamente, isso muda também, como o corpo absorve a glicose, tá? É importante a prática de exercícios físicos, tá? A prática de exercícios físicos faz com que os receptores de insulina aumentem no seu corpo, tá? Isso é importante, é muito importante para se fazer. Dieta. O animal sempre você aplica insulina depois que o animal comer. Se você aplicar antes dele comer e ele não comer, vai dar hipoglicemia, tá? O que você tem que ter em casa? Mel. Tem outros produtos como Glicopan, Glicopet, são bons que ele tem glicose, que ele já tem glicose no seu componente, entendeu? Então é muito importante, é interessante se ter isso em casa, caso ele tenha hipoglicemia, tá bem? E tem um aparelho medidor de glicose, tá? Esse daqui, como esse daqui. Essa é a fita de medição, tá? Como é que se mede a glicose em cachorro? Na ponta da orelha, você faz um piquezinho com a agulha. Às vezes tem o próprio, o aparelho de glicose, ele já vem com o próprio, a própria ferramenta de se tirar o sangue. Ele dá um tiquezinho e pica a orelha do animalzinho. E você vai revezando, tá? Nunca aplica no mesmo lugar, você vai revezando. Eu tenho 5 dedos. Todo dia eu vou trocando o dedo, tá? Ainda mais que eu sou diabético. Eu vou trocando o dedo. É importante sempre medir a glicose, tá? Pode ser 2 vezes ao dia, que é o mínimo que você tem que medir, ou 3 vezes. No começo a gente mede muitas vezes, tá? Para se ter um controle, você sempre marcando o horário que você mediu e marcando o quanto de glicose que o animal tá? Depois que o animal come, é normal a glicose subir. A insulina demora um pouco para fazer efeito. Quais os tipos de insulina que utiliza em cães? Em cães, a NPH, que é de uso humano também, tá? É a que mais se utiliza porque ela é mais em conta, ela funciona da mesma forma, tá? Normalmente se divide a comida do animal em 2 vezes ao dia, tá? Se aplica 2 vezes ao dia essa insulina.
E tem a caninsulin. Caninsulin é uma insulina própria para medicina veterinária. Dizem que ela é a melhor que tem. Ela é a melhor que tem. Né? A única desvantagem é o preço. O preço, o valor, como você comprar e tudo, não é todo lugar que você encontra, tá? Tem que ser, eu creio que eu não sei se tem que ser refrigerada ou não. Algumas insulinas não precisam ser refrigeradas, né? A minha mesmo, por exemplo, se chama Humalog, né? É a Lispro, o princípio ativo é a Lispro. Ela não precisa ser refrigerada, eu coloco ela no bolso e levo para onde que eu quiser, tá? A NPH eu creio que costuma ser refrigerada, mas não quer dizer que ela vá perder o efeito se você esquecer um tempinho ela for fora da geladeira. Tem esse mito também de que as pessoas acham que toda insulina tem que ser refrigerada. Não, isso é bobagem, tá? É, já falei como evitar a hipoglicemia, né? Sempre da comida primeiro e depois aplicar. Medir a glicose depois de um tempo, umas 2 horas, para ver como é que tá. A NPH ela demora um tempo para fazer efeito. Eu creio que sejam umas 4 a 6 horas o pico de insulina dela, o pico máximo de efeito dela, né? Isso varia também, tem vários tipos de insulina. Essa lista que eu te falei, ela tem efeito de 15 minutos. Em 15 minutos ela está fazendo efeito, tá? Eu sempre aplico depois das minhas refeições. A NPH, por exemplo, não, ela tem um efeito mais prolongado. Porque um ser humano, ele come várias vezes durante o dia. O cachorro não, ele come 2 vezes por dia, a gente coloca. E tá bom para ele, entendeu? O organismo é diferente. Entendeu? Para gato é outro tipo de insulina. Existe gato diabético, é comum também acontecer. Acontece principalmente em animais obesos, tá? Não importa se é gato ou cachorro. Sempre obesidade, por isso que a gente se fala, obesidade é uma coisa ruim, tá? Não é bonitinho não, eu acho horroroso um cachorro obeso e gordo, porque eu sei os problemas que podem causar, tá? As pessoas acham uma coisa mais linda do mundo, aquela fofurinha. Não, eu acho aquilo horrível, horrível. Aquilo pra mim tinha que ser maus tratos, considerado maus tratos. Tá? A pessoa tinha que ser presa por deixar um cachorro obeso, tá? Porque o problema que dá, os problemas que dá são sempre relacionados à obesidade. Problema cardíaco, problema respiratório, problema metabólico, né? Fígado gorduroso, problema renal, problema pancreático, né? Como a diabetes. Olha a quantidade de problemas, já citei 6, entendeu? E isso é culpa do tutor, tá? Não importa se o cachorro põe a patinha no seu colo quando você está comendo ou ele fica chorando. O cachorro é seu, você tem que ter responsabilidade. Você não tem 5 anos, tá? Eu creio que não é criança que está assistindo meu vídeo. Eu creio que já é gente adulta, entendeu? Então, tem responsabilidade, tá? E não desista do seu cachorro só porque ele criou diabetes, só porque ele tem diabetes, tá? Eu falo que, imagina se meus pais simplesmente me abandonassem quando eu tivesse diabetes. Eu tinha morrido, tá bem? Então, cuide do bichinho, tá? É uma responsabilidade, é assim, é difícil, mas é, não significa que ele não vai ter uma vida saudável e que ele não vai viver bem, tá bem? Existe também outra coisa que pode ocorrer, catarata, muito comum em cão diabético, né? Isso é um problema mais específico em cães, a catarata, né? A catarata diabética. Eu sou oftalmologista, eu sei bem como é que é. Às vezes o cão já vem com catarata e a catarata se forma de forma muito rápida, muito rápida. Quando ocorre a diabetes, a glicose fica tão alta que a visão fica turva. A visão fica turva, isso em humanos, a visão fica turva, você não consegue enxergar, porque o sangue ele tá tão concentrado de glicose, que é como, imagina que um copo de água limpo e você joga açúcar dentro. Não começa a ficar turvo, aparecer várias ondas de turbulência lá dentro, por conta do açúcar que você diluiu naquela água. É isso que acontece com a visão do diabético. Ela fica turva, mas em humanos, quando você controla a diabetes, a visão volta ao normal. Em cães, às vezes não. Às vezes, quando você controla a catarata,
a glicose, a catarata continua. E ela vai amadurecendo até o ponto de ficar branca, né? Existe cirurgia de catarata também no cão, tá? Se você quiser fazer, dá pra fazer, tá bem? Dá pra fazer. É caro, não é qualquer lugar que faz, mas dá pra fazer, tá bem? E o cão volta a enxergar normalmente. Se utiliza uma prótese de lente, tá? O mesmo procedimento humano que se faz. É um procedimento para veterinários especializados, é um procedimento bem simples e rápido, tá bem? Espera a catarata, eles esperam a catarata se maturar, faz exames, como por exemplo, de retina, para ver se a retina está funcionando. Se estiver funcionando tudo normal na visão lá dentro, tira o cristalino antigo, o que está defasado, e põe a lente. O cão volta a enxergar normalmente. O tutor aqui não é uma alegria, aqui não é uma maravilha, tá? Então é isso. Tentei explicar de forma passo a passo, sem esquecer algum detalhe. Se eu esquecer algum detalhe, me perdoem. É muita coisa para eu lembrar assim, de qual eu fiz um roteiro, mas eu ainda acrescentei mais outras coisas. Os vídeos estão sempre ficando longos, perdão por isso. Não sei se vocês repararam, eu fiz a barba, perdi uns 15 anos da minha vida. Se vocês acham que eu gosto se vocês gostarem da barba sem barba, coloca nos comentários aí, eu com barba ou sem barba. 15 anos mais novo ou na idade certa. Fala aí nos comentários. E obrigado por assistirem. Qualquer dúvida, eu estou à inteira disposição. Esse é um assunto que eu tenho bastante experiência porque eu vivo na pele, tá? Obrigado por assistirem. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Podem me mandar mensagem aqui, podem mandar mensagem no Instagram. Estou colocando agora o Instagram sempre na descrição do vídeo. Mas meu Instagram é @isaac, IS2As e um C veterinário. É bem fácil de achar. O Instagram é aberto, você vai ver fotos de olho lá. E obrigado por assistir. Qualquer dúvida, eu estou à inteira disposição.